Bom dia, meus irmãos e irmãs desse grupo maravilhoso chamado Missionários Mobilizadores Voluntários. Eu quero saudar vocês com a graça e a paz de Jesus. E quero nessa manhã trazer um texto da Palavra de Deus para nossa reflexão e para pensarmos algumas coisinhas bem rápidas. Está em Romanos capítulo 16, versículos de 1 a 5. Romanos 16, de 1 a 5 diz assim: Recomendo-vos nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia, para que a recebais no Senhor de modo digno dos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que necessitar, pois ela tem sido o amparo de muitos, inclusive de mim. Cumprimentai Prisca e Áquila, ou Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais arriscaram a vida por mim. Não só eu lhes agradeço isso, mas também todas as igrejas dos gentios. Cumprimentai também a igreja que está na casa deles. Até a parte A do versículo número 5. Meus irmãos, uma coisa muito importante que cada um de nós deve entender, cada um dos irmãos que são MMVs, esses mobilizadores, que são missionários, que são voluntários, você tem exercido um papel muito importante no reino de Deus. E eu quero, nessa manhã, dizer para você que nós devemos continuar firmes no nosso trabalho, na nossa obra, nesse ministério que Deus nos deu, chamado MMV. Permaneça firme. Às vezes nós temos lutas. Lutas são pessoais, lutas familiares, lutas dentro da igreja local, nós temos lutas financeiras, lutas com a nossa saúde, lutas interiores de nossa estrutura, né, vamos dizer assim, emocional, tantas coisas que nós temos. E você sabe muito bem o que você passa, o que você tem. As irmãs, os irmãos, as famílias, nós temos várias famílias aí, não é, que se entregam a essa obra, mas quem cuida de nós é o Senhor. E há aquela frase, né, cuide das coisas do Senhor, que Deus vai cuidar das suas coisas. Né? Então nós devemos nos entregar cada vez mais ao Senhor, entendendo que Ele cuida de nós. Agora, o que esse texto chama a atenção? Primeira coisa, chama a atenção que no capítulo 16 de Romanos aqui, desde o versículo 1, eu li até a parte do versículo 5, mas até quase o versículo 16, Paulo ele faz uma lista de cooperadores, de pessoas que ele lembra que deviam ser cumprimentadas pelo trabalho que realizavam em nome de Jesus, apoiando a obra. Eu não posso dizer que eles eram MMVs, tá? Não posso dizer isso não. Mas o coração deles era de apoiadores da obra, daqueles que enxergavam com visão espiritual tudo aquilo que Deus tinha para fazer e se entregavam. Mas eu quero destacar três pessoas aqui, os que nós vemos aqui. Primeiro a Febe, uma irmã, e depois um casal, Priscila e Áquila. É interessante. Pois bem, sobre Febe, Paulo diz o seguinte, olha, Febe é serva na igreja em Cencreia, ou seja, serva na igreja local. Alguém que trabalha localmente e entende que a sua disposição, o seu amor, o seu trabalho deve estar ali. Então, tem esse destaque muito interessante na vida de Febe. Mas também, Paulo diz um detalhe, olha, tem sido amparo de muitos, inclusive de mim. E essa palavra em amparo, outras traduções está protetora, ela tem sido aquela que cuida. A palavrinha quer dizer o quê? Ela é uma protetora, a pessoa que cuida com os próprios bens e socorre as outras pessoas. Então, Febe tinha esse detalhezinho aí na vida dela, maravilhoso, que Paulo lembra, e era uma característica dela. Então, Febe se dava para mobilizar a obra missionária e sustentar o próprio apóstolo e outros. Então é maravilhoso quando nós podemos ver isso. Então, fica uma coisa muito importante. O MMV, ele é um amparo para os missionários que estão na obra. Um amparo. No sentido do que? De mobilizar outros a enxergarem a necessidade
da obra. Não é um pedidor de dinheiro não, né? Mas é o quê? Alguém que clama por misericórdia às almas que estão sem Jesus e tudo aquilo que precisa acontecer na obra. Também Priscila e Áquila. Paulo os chama de cooperadores nas lutas. Cooperador, aqueles que colaboram, companheiros de trabalho. Paulo chama eles assim. Os MMV são companheiros de trabalho dos missionários, os missionários que estão aqui abrindo os olhos dos promotores para que esses levem suas igrejas a entenderem como precisam segurar as cordas e sustentar a obra. Como é maravilhoso, irmãos, entendermos isso. Claro que o MMV é aquele que primeiramente entende que ele é o sustentador, aquele que segura a corda. Olha o que Paulo fala sobre Priscila e Áquila. Eles arriscaram a vida por mim. Interessante. Também eu tenho gratidão pessoal para com eles, não só eu, mas todas as igrejas dos gentios agradecem pelo que eles são. Olha a extensão do ministério dessas pessoas, de Priscila e Áquila. Que maravilha quando a gente vê aquilo que Deus fazia através deles e eles mobilizavam as coisas para isso acontecer. E também, Paulo diz um detalhe, a igreja que está na casa deles. É alguém que fazia a obra localmente, pela sua vida, nós podíamos dizer que tinha aí relacionamentos, discipuladores, fazia discípulos e avançava nessa obra para a glória de Deus. E o que Paulo diz? Paulo diz uma coisa aos romanos muito interessante sobre Febe, e que serve para todos nós também. Para encerrarmos, né? Paulo diz assim, olha, recebam ela, né, para que recebais o Senhor de modo digno dos santos. Ou seja, recebam Febe com dignidade como convém aos santos. Ou seja, o reconhecimento do trabalho dessas pessoas, do nosso trabalho, do seu trabalho, ele não é um reconhecimento humano, mas é um reconhecimento digno dos santos. É um reconhecimento espiritual, como convém aos santos. Por isso, vamos ficar firmes, porque estamos amparando a obra. Amém? Fique firme. Você tem lutas? Eu as tenho. A gente tem muita luta, dia a dia, momento após momento. Vamos ficar firmes, porque Deus cuida de nós. Também vamos continuar sendo cooperadores dessa obra que nós não imaginamos a sua extensão. Já imaginou o radical que está lá na Amazônia? Que ele é sustentado pela sua mobilização aqui, que coisa linda que acontece, ele ganhando vidas lá, os radicais sertanejos, aqueles que estão na Cristolândia, aqueles que estão no sul do Brasil, os missionários que estão espalhados pela nossa pátria inteira. Nós vamos trabalhando aqui, mobilizando, e Deus vai fazendo a obra de forma o quê? Maravilhosa, cooperadores. E também sabendo que o reconhecimento Deus já está dando no seu coração de que você faz uma obra para Ele. E com certeza pessoas estão orando por você também. Nós estamos orando uns pelos outros para que Deus faça toda a obra, porque o reconhecimento é espiritual. Fique firme. Vamos ficar firmes para a glória do Senhor. Vamos orar nesse momento? Deus abençoe muito sua vida, tá? Todos os seus desafios, todas as suas lutas, Deus está amparando você, tá bom? Deus está cuidando da sua vida para a glória e honra dele. Pai amado e Deus querido, nesse momento, Pai, eu quero colocar cada MMV diante do Senhor. Eu coloco cada vida, Pai, cada um dos que tem se entregado, Pai, para essa obra. E nós sabemos, ó Pai, que para isso não é uma obra que fazemos simplesmente por nós mesmos, mas a nossa família se envolve nisso, nossos recursos financeiros, nossos recursos intelectuais, aquilo que o Senhor nos deu como talentos, tudo é colocado, Pai, para que essa obra seja realizada com mais afinco, com mais amor. Ó Pai, quantas vezes nós temos lutas, desafios, ficamos desanimados, parece que vamos sucumbir, ó Pai, parece que vamos entregar tudo. Mas o Senhor é o nosso renovador. O Senhor é aquele que nos ampara, que nos socorre, porque a graça do Senhor ela é maravilhosa, porque o Senhor nos salvou em Cristo Jesus. E porque, Pai, dia a dia é tão importante a gente nos colocarmos diante do Senhor de forma sincera, com o coração aberto, e o Senhor vai nos alimentando, vai nos fortalecendo. Muito obrigado por isso. Por isso eu coloco cada um desses queridos diante do Senhor. Coloco suas famílias, tudo que eles são, todos
as necessidades das suas vidas e também, Pai, tudo aquilo que eles almejam, ó Pai, nós colocamos diante do Senhor para que o Senhor cuide de cada um. Ó Pai, eu coloco diante do Senhor a nossa líder, irmã Lisete, que o Senhor cuide dela, abençoa a sua mente, abençoa a sua saúde física, abençoa, Deus, tudo que a cerca, ó Pai, que ela tenha cada vez mais esse coração dedicado à obra como ela tem, e que nós possamos aprender muito com ela, continuar aprendendo muito com ela. Sim, Senhor, cuide da sua serva. Cuida, Pai, da nossa junta de missões nacionais, cuide do pastor Fernando Brandão, que o Senhor continue dirigindo seu servo, Pai, todos aqueles que são seus apoiadores na junta, que o Senhor cuide de todos eles, ó Pai, sem exceção alguma. Cuida, Pai, do pastor Milton Monte, que é o responsável por essa área na junta, que o Senhor esteja derramando sua graça sobre ele. Ó Pai, eu quero, junto com os meus irmãos MMVs, irmãos e irmãs, agradecer porque o Senhor, nós formamos um grupo de oração em favor do pastor Sócrates, o Senhor nos respondeu, e assim nós agradecemos imensamente pela sua bondade. Mas ainda, Pai, eu quero clamar ao Senhor, por favor, fortaleça as nossas vidas. Fortaleça, Pai, que nós sejamos realmente amparo, como o Febe foi, cooperadores, como Priscila e Áquila foram, e também, ó Pai, que o reconhecimento ele seja espiritual, que o nosso coração se encha de cada vez mais visão, disposição para mobilizarmos pessoas, para sustentarem a obra, segurarem as cordas onde estão. Cuide de nós, abençoa-nos nesse dia, em tudo que temos a fazer. Nós oramos, nós rendemos graças ao Senhor em nome de Jesus, Pai. Amém. Deus abençoe a sua vida. Desculpe o tempo aí, 12 minutos, né? Deus cuide de você, tenha um bom dia.